Bem-vindos ao programa Fisiochat. O programa Fisiochat é uma parceria da TV PUC com o curso de Fisioterapia da PUC de São Paulo. Eu sou a Juliana Schultz, docente do curso de Fisioterapia da PUC de São Paulo. Olá, eu sou o Rodrigo Andrade, sou docente do curso de Fisioterapia da PUC de São Paulo e hoje nós estamos com um tema super atual, que é a tecnologia, como a tecnologia pode nos ajudar no processo de reabilitação. E para falar sobre esse tema, nós estamos aqui com a nossa colega Tatiana de Paula. Ela é fisioterapeuta e especialista em fisioterapia neurológica pela Faculdade de Medicina da USP. Ela é mestre em neurociências e comportamento também pela USP e doutoranda em ciências da reabilitação também pela Faculdade de Medicina da USP. Ela foi nossa colega aqui do corpo docente da PUC de São Paulo e ela é fisioterapeuta do curso de fisioterapia da USP e com atuação na área de fisioterapia neurológica. Seja muito bem-vinda. E para falar, então, para a gente introduzir um pouco esse tema, né, como que toda essa tecnologia que está inerente aí com todo mundo, com seus celulares, seus computadores, podem, de fato, nos ajudar no processo de reabilitação do paciente. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite. É sempre um prazer estar aqui na PUC. Bem-vinda. Obrigada. Como você falou, Rodrigo, a tecnologia invadiu aí, né, o nosso mundo e aí a gente tem que conseguir incorporar essa tecnologia nos nossos atendimentos e avançar junto com ela e junto com o mundo. A tecnologia, na verdade, a gente usa já há algum tempo na reabilitação, tanto na avaliação quanto no tratamento, né? Uma vez que quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando de aparelhos, de máquinas, de programas de computação, mas atualmente o próprio desenvolvimento da tecnologia em todas as áreas tem feito com que a gente tenha mais recursos para poder conseguir utilizar no processo de reabilitação. E como é que a gente consegue fazer isso? A gente consegue fazer isso utilizando a tecnologia no processo de avaliação, né? E ela vai ser super útil para a gente ter medidas mais específicas, mais confiáveis, mais fidedignas, que sejam reprodutíveis, né? No próprio processo de reabilitação também essas ferramentas vão ser úteis, né? Então vai ser mais uma ferramenta, então além das nossas mãos, né? E os outros tantos recursos que a fisioterapia, por exemplo, tem nas diferentes áreas de tratamento, a tecnologia vai se inserir como mais uma ferramenta terapêutica, desde que, como as outras ferramentas, a gente saiba como escolher, quando escolher e como aplicar. E, além disso, a gente usa hoje a tecnologia também para o monitoramento do paciente, né? Monitoramento do paciente das atividades que a gente propõe para ele fazer, dos exercícios que a gente propõe para ele fazer e mesmo para auxiliá-lo no controle da sua saúde, na manutenção da sua saúde. Daí aqueles aplicativos, então, de celular estão nesse contexto, Exato, né? Exato, estão nesse contexto de monitoramento. Na verdade, estão no contexto de monitoramento, mas a gente também consegue usar como recurso para reabilitação. Tá. Então, nós temos, por exemplo, para monitoramento, existem aplicativos que ajudam os pacientes a fazer o controle da medicação, do horário da medicação, de qual é o medicamento para cada horário. A gente tem na área que a Ju atua, aplicativos que fazem o diário miccional, sim. Né? Que mais? Aplicativos que eles ficam bem confusos, né? Com o uso do medicamento. Exato, não né? lembro se tomei, não lembro se o celular despertou para eu tomar qual medicamento que é agora. Então, esses aplicativos, eles constroem como que uma agenda e que tem para cada horário qual é o medicamento que ele tem que tomar, né? E o celular, hoje em dia, ele faz parte do corpo, né? Sim. Exato. Ele é uma extensão do corpo. Então é muito mais fácil, né, da pessoa aderir, né? Exato. Mesmo para exercícios, por exemplo. A gente prescreve exercícios para casa. Olha, eu quero que você faça esse. E aí como é que a gente faz isso? A gente escreve, a gente tem fotinhas e posicionamento inicial e final. E hoje tem vários aplicativos, mesmo de marcas famosas, que propõem exercícios que são exercícios que às vezes a gente usa. E que a gente consegue usar esses aplicativos, que ele vai ter lá o videozinho super bem feito de como fazer. E a gente consegue ter um controle de fato, que dia que ele fez, quantas vezes ele fez, qual foi o desempenho. Né? Então, isso para monitorar. E aí, como eu estava falando, além disso, para o próprio tratamento,
Existem vários aplicativos que a gente coloca no celular ou no tablet, que o que a gente consegue fazer? Estimular a cognição, por exemplo. Então, que a gente falava anteriormente, né? Compra palavra cruzada, né? Claro. E hoje tem diversos jogos que vão estimular a memória, a atenção, dupla tarefa, a coordenação. Então, eu tenho que encontrar o melhor recurso, isso, para o meu paciente, com o objetivo terapêutico que eu estou procurando. Mesmo para os idosos, a adesão é legal. O que você tem percebido? Varia, né? E varia, e eu acho que esse varia muito mais aqui no Brasil do que fora do Brasil. Claro. Porque eu acho que a limitação maior não é nem a idade, a limitação maior é o grau de escolaridade e o poder aquisitivo. Né? Então, essa eu creio que seja a maior barreira, né? Porque os idosos estão super conectados aí. Celular, exato, mesmo celulares e filme, e tem os grupos da família, né? Então, eles estão conectados sim. Rodrigo, acho que a limitação maior não é o uso da tecnologia, eles estão aprendendo, estão se incorporando também. Eu acho que a limitação nesse sentido seria mais do poder aquisitivo para ter um aparelho que tenha a possibilidade de utilização desses recursos e o grau de escolaridade para aprender isso, mas... E nos idosos, você acha que não tem muita resistência? Porque tem idoso que tem um pouco de medo de tecnologia, né? Mas eles estão mais próximos, né, agora? De novo, varia, né? Então, eu já tive, durante a coleta de doutorado, que eu uso a realidade virtual, eu já tive muitos idosos que falavam, nossa, isso é muito legal, ai, que jogo a gente vai jogar? Eu vou comprar um desse que eu quero jogar com meu neto, com meu filho, enfim... E já tive pacientes que falaram, não, isso é horrível, porque isso não é de Deus, essas coisas, entendeu? Então, varia muito, mas de um modo geral, tem sido positivo. É a novidade, né? E aí eles testam e gostam, é o diferente. Você acha que na maior parte das vezes é um motivador? Na maior parte das vezes é um motivador. Ajuda na adesão ao tratamento? Ajuda na adesão ao tratamento. Dentro da reabilitação, né, a realidade virtual ela tem vindo muito forte. E a motivação é um dos grandes pontos para o paciente se manter em tratamento. E essa motivação ela é crítica, especialmente quando eu tenho pacientes crônicos que fazem a reabilitação por um longo período, né? Crianças, pacientes que têm dor. Então, em todos esses casos, você ter que fazer o exercício e ainda assim manter o paciente motivado é muito difícil. Claro. E aí o que eu tenho observado na prática clínica é o quê? Que com o uso dessa tecnologia, então, por exemplo, dos jogos comerciais da realidade virtual, o que acontece? Esses jogos não foram desenvolvidos para reabilitação. Eles foram desenvolvidos para divertir o jogador. Claro. Isso. Por trás das características que fazem com que esse jogo seja divertido, seja desafiador, que você queira jogar de novo, existe toda uma ciência, toda uma tecnologia, todo um estudo, toda uma indústria. Então, a gente consegue usar todos esses recursos e a motivação vem daí. Né? Tanto que daí a gente até enxerga na prática a diferença entre os jogos comerciais, né, que são esses disponíveis no mercado, e os jogos que são específicos para reabilitação. Existem jogos específicos para reabilitação desenvolvidos para isso. Para determinada patologia ou determinada disfunção. Determinada disfunção ou determinado objetivo. Então, olha, existem empresas que fabricam jogos e aí o grupo de pesquisa que monta esses jogos olha, eu quero um exercício para treinar o equilíbrio, eu quero um exercício para aumentar a amplitude de movimento do membro superior, eu quero um exercício que faça isso com dupla tarefa. E aí o que acontece? Eles desenvolvem. Mas não tem toda aquela diversão, todo aquele cenário, todas aquelas cores, as combinações. É outra. E aí acaba que não é tão motivador. Sim. E acaba que não é tão motivador. E na tua prática você usa o convencional e adapta? Como é que você costuma fazer? O comercial? No nosso laboratório, a gente teve uma experiência com um que foi desenvolvido para
pesquisa, enfim, foi desenvolvido para reabilitação, que não era a princípio comercial e que depois passou a ser vendido para clínicas, mas foi feito para reabilitação. Jogo terapêutico. Isso, um jogo terapêutico. O legal dele é que ele tinha não só o jogo, mas ele gerava relatórios e o paciente podia fazer para casa, né? Então entra toda essa parte mais terapêutica mesmo. E de dados, né? De coleta de dados, né? Isso. Então tinha este lado, mas ele era... A gente foi testar... Chato. Muito... Monótono. Tedioso. Né? Agora, eu uso mais, tanto no meu doutorado, as pesquisas que a gente faz no laboratório, a gente tem feito mais com os comerciais. Começamos com o Wii e agora a gente está com o Xbox também. E mesmo na prática clínica, eu uso mais esses dois. E isso é um ponto positivo, porque qualquer pessoa pode ter acesso a isso. Exato. Né? Se souber usar. Então, este é um dos pontos dessa disseminação da tecnologia, né? Então, o que acontece? As coisas vão ficando mais baratas, né? Os jogos não são desenvolvidos para a reabilitação, mas cabe ao profissional ir lá e avaliar. Bom, o que esse jogo traz? Que habilidades eu posso treinar com esse jogo? E aí, selecionar jogos específicos de acordo com a sua meta terapêutica. Né, com o seu objetivo terapêutico. Né? E aí, na prática clínica, você ainda consegue, além do jogo em si, criar todo um cenário. Né? Então, utilizar de outras ferramentas, como a superfície, carga, faixa elástica. Né? Então, tem todas umas adaptações que você consegue usar, como a gente faz com qualquer outro recurso. Né? Eu acho que um ponto importante da realidade virtual é esse. Ela é mais uma ferramenta no meu leque terapêutico, né? No meu leque, dentro das minhas opções. E Tati, pensando em tudo isso, o seu paciente também tem algumas adolescentes, algumas crianças que também tem o jogo em casa, e eles jogam em casa, você consegue continuar, porque a gente sabe que é muito importante ele continuar o tratamento durante a semana, né? Não só no consultório. Eles também têm os jogos, eles também fazem em casa, como funciona? Então, vou te responder em duas partes. Primeira parte o uso da realidade virtual na prática clínica, ele é muito recente. Então, os estudos ainda estão fazendo essa pergunta. Mas é seguro, não é seguro? Eu preciso fazer só em consultório, na presença do terapeuta, ou o terapeuta pode orientar exercícios específicos para ele fazer em casa. Né? Então, a pesquisa está atualmente nesta área. Vamos separar. E a gente, inclusive, está desenvolvendo, neste momento, uma pesquisa no laboratório nesse sentido, de qual é a diferença de um paciente treinar sozinho, com as orientações só do fisioterapeuta de, olha, este é o jogo, o objetivo é este, a sua meta é esta, e jogue. E o fisioterapeuta, não, olha... Agora, se você precisa descarregar o peso mais ali, ou agora o seu objetivo é esse, ou ir com a mão mesmo e direcionar em algumas repetições para que ele faça esse movimento sem compensar, né? Que ele faça da melhor maneira possível, porque a gente sabe que o jogar, se ele não tiver... Pensando... na verdade, a gente quer que ele pense no jogo, mas se a gente não direcionar, ele pode só compensar e repetir o movimento. Vai depender da patologia mesmo. Se for uma pessoa muito saudável... Isso. Aqui, né? Agora, na prática, o que acontece? Às vezes, eu recebo pacientes que falam, eu tenho um desse em casa e vou começar a usar, né? Ou eu já tive casos de pacientes jovens que jogaram pela primeira vez e aí, a hora que jogou, ficou encantado, porque ele conseguia, era uma criança com paralisia cerebral, que era só na cadeira de rodas e que eu tive até dificuldade de... Que o sensor reconhecesse ele sentado na cadeira de rodas, mas a gente conseguiu. E aí ele eu preciso comprar um desse. Mas nesse caso não tinha tanta restrição porque ele sentado não tinha risco, né? Mas esse é um aspecto que a gente precisa avaliar, né? Então, avaliar de novo, terapeuticamente, como um exercício que você orientaria para o seu paciente. Esse exercício eu posso orientar para casa? Não, porque tem esse risco e talvez... não seja seguro. Risco de cair. Isso. Né? Então, tem que tomar esse Cada cuidado. Paciente tem uma... Cada paciente é um paciente. Qual é o objetivo que você tem? E estava falando na hora dele prestar atenção. Então, para vocês, nesse teu público de pacientes, você não quer que ele preste? Isso, Ju. Porque o teu objetivo é outro, né? Uma das características da realidade virtual...
que faz com que ela seja muito importante para a gente, especialmente na área da neurologia, é fazer com que o paciente faça o movimento sem prestar atenção em onde está o meu joelho, onde eu estou descarregando o meu peso, para automatizar como está a mais. minha mão. Isso, onde está o foco dele? O foco dele é externo. O foco dele é em como eu vou me organizar para fazer com que o avatar faça o movimento correto para eu alcançar o meu alvo. Por quê? Porque na vida é assim que a gente funciona. Quando eu estiver na rua... Né? Então, a gente às vezes vai treinar um paciente, o equilíbrio ou a marcha do paciente, e não adianta eu ficar, apoie o calcanhar e faça isso, põe o peso aqui, põe o peso ali. Né? Essas são todas características implícitas dessas tarefas. E aí, como é que esse paciente aprende? Quando ele está com o menor grau de atenção para o movimento e com atenção voltada para o ambiente, né? Então, eu lembro até que na minha apresentação da qualificação eu coloquei uma figura que era um dos jogos que eu uso, que o avatar anda, né? Então, o jogador anda e passam bolas na frente dele, que ele tem que frear, que ele tem que acelerar, que ele tem que pular. E a figura do lado era uma pessoa atravessando a rua. Que você vai atravessar a rua, você tem que prestar atenção se você está arrastando o pé no chão, se o seu passo está curto, está comprido, se você está descarregando o peso na perna fraca ou não. Sei que você não quer ser atropelado, você tem que prestar atenção. É ali que eu quero chegar, o que está acontecendo no ambiente e como eu chego lá. Então, uma das vantagens da realidade virtual nesses tratamentos é essa. Eu trago o paciente para uma condição clínica muito mais parecida com as condições do dia a dia, mas num ambiente controlado. E este treino já começa, às vezes, numa fase aguda ou numa fase precoce, já com todas essas características associadas. Você falou que a sua área de atuação é mais na neuro, né, na neurologia. Qual é o público que vocês têm feito pesquisa ou têm usado, que tem tido, e quais são os resultados que vocês têm tido? Nós começamos com o uso da realidade virtual com pacientes com Parkinson. Então, avaliando os efeitos do treino de equilíbrio, né? Então, com o Wii, que a gente começou, aquele que tem aquela plataforma de força, e selecionamos alguns jogos e avaliamos os efeitos do treino de equilíbrio utilizando o Wii, em pacientes com Parkinson. Depois, nós já fizemos com essa mesma ideia em outras populações, né? Então em idosos. O meu doutorado é com pacientes com acidente vascular cerebral, também equilíbrio. Mas a gente já está fazendo também pesquisas com a realidade virtual para treinar a função motora de membros superiores, também de pacientes com AVC. E agora a gente está investigando tanto o efeito da intervenção do terapeuta, nesses treinos, né, com realidade virtual, quanto a intervenção com outras ferramentas como o Xbox. Está comparando, então, né, uma com a outra. Diferentes ferramentas. Fora da neuro também, ortopedia, a gente com Então, eu particularmente não, porque a minha área é da neurologia, mas existem muitos estudos, sim, na ortopedia, para dor em diversas áreas, né? Para ansiedade em pacientes com câncer, não, então, em queimados. Então, quando você entra no aspecto dor, o que vai acontecer? Você quer que o paciente faça determinados movimentos, só que dói quando faz. Sim. E se ele está prestando atenção em você mobilizando um determinado segmento que está doendo, é completamente diferente dele ter que alcançar, tapar um buraco durante o jogo, fazer um movimento para acertar um alvo e ele esquece dessa dor. Hoje tem se falado muito de cinesiofobia, né? Aquela pessoa que tem medo de se movimentar. E eu acho que ele acaba se distraindo e se movimentando. Então, existem estudos na ortopedia com crianças, que mais? Pacientes neurológicos ainda é a principal assoalho área. Pélvico tem também. Assoalho pélvico tem também. Está bem diversificado. Os estudos estão em várias áreas. Agora, inclusive, no Hospital das Clínicas, tem uma amiga minha fazendo a mobilização precoce em UTI, com 2 protocolos, e um dos protocolos é com a realidade virtual. Nossa, acho que ninguém nunca tinha pensado nisso, que a gente pode chegar tão... Aliás, dentro dessa atuação, existem estudos colocando, inclusive, a participação da realidade virtual como uma medida de introduzir atividade física. Sim. Então, comparando já um jogo com outro, uma plataforma com outra,
para ver, olha, eu consigo de verdade aumentar a frequência cardíaca, aumentar a intensidade de atividade com os jogos. Até um dia foi engraçado, eu em casa, o meu filho, né, jogando, Léo, a mãe, né, Léo, já deu, chega de videogame. Não, mamãe, eu tô fazendo atividade física, como eu tô suado. E de fato tava. É verdade, ele teve uma boa, né? E de uma fato, boa tirada. Então tá, vou buscar uma água pra você. Hoje em dia que é Mais uns 5 minutinhos. toda, né, tudo é perigoso na rua, tal, não é mais igual antigamente que brincava na rua, é uma saída, né? É uma boa saída para eles serem um pouco mais ativos, né? É. Porque senão eles ficam só jogando no celular e daí não tem todo isso. Sabe que dentro dessa atualidade, né? Esses jogos que são jogos ativos, né? Que não são mais aqueles jogos que a gente fica só no controle na mão, então você usa o seu corpo. E ontem eu fui dar uma olhada assim na literatura rápida, sabe o aplicativo do Pokémon Go? Aquele que tinha que sair correndo para pescar. Andando, ficar caçando o bichinho, enfim. Mais de 40 artigos no PubMed sobre o Pokémon Go. Utilizando o Pokémon GO, a influência dele no grau aumento de gasto atividade energético, física, diminuição do sedentarismo, claro que é o outro lado também, né? Sim. A distração, porque as pessoas saíam andando na rua. E caía, tropeçava. Então, olha como a tecnologia invadiu e como a gente está conseguindo incorporar isso. Né? Eu acho que não tem volta e a gente tem que fazer isso, fazer o bom uso. Né? Então, selecionar o que vale a pena e vamos aproveitar, não vamos achar que é ruim, né? Exato. Porque é importantíssimo, né? E o custo disso? Até para o profissional que está lá na sua clínica, ele é caro para que ele consiga usar, ele precisa de muitos equipamentos? Então, se a gente pensar, por exemplo, nos laboratórios de avaliação de marcha, né, avaliação biomecânica da marcha, avaliação do movimento, né, as plataformas de força antigas, é tudo caríssimo. Né? Os jogos, eles já são muito mais acessíveis. Qualquer clínica com certeza consegue Os aplicativos são gratuitos, a maioria, né? Os aplicativos, a maioria são gratuitos. Quando não são, o preço também não é nada absurdo. A própria plataforma do Wii tem estudos validando o seu uso, então, que fez a avaliação dela como plataforma e que comparou com plataformas de força convencionais e viram, não, olha, essa descarga de peso é confiável, esse limite é confiável. Fica muito mais acessível, né? Isso, muito mais acessível. E você falou que um dos estudos compara o Wii com o Xbox, porque é um jogo diferente entre um e outro? Não, na verdade, compara o Wii com o Xbox. A gente teve alguns resultados com o Wii e agora a gente está indo para o Xbox também. A gente, de novo, pensa em objetivo. Então, a gente avalia esses jogos e pensa quais são as habilidades que eu preciso treinar. Dentro dessas habilidades que eu preciso treinar, eu vou ver o que cada jogo me oferece. E aí eu vou escolher. O Xbox não tem essa plataforma de força, só o Xbox faz só o reconhecimento e o Wii é o que tem a plataforma. Mas o Wii deixou desde fevereiro deste ano de ser fabricado. Então, a partir de agora, teremos disponíveis, pelo menos daqui pra frente, só o Xbox. É ruim por essa parte do equilíbrio, né? Então, no Xbox você tem também a avaliação de jogos que estimulam o equilíbrio. Não tem a plataforma que faz essa avaliação. E eu, particularmente, prefiro o Wii pelas características dos jogos, pelo contraste que ele dá, pela facilidade de você terminar um jogo, começar o outro, o reconhecimento, como é pelo controle ou pela plataforma, isso é muito rápido. O Xbox, até ele fazer esse reconhecimento da pessoa, e aí você entrar no demora jogo... mais. Ele demora um pouco mais. E mesmo na parte do tratamento, o que acontece? O paciente está lá treinando e eu estou perto, né? Eu tenho que garantir a segurança desse paciente. E aí o Xbox às vezes lê você e lê o paciente, faz uma bagunça. Não, porque é o controle. É verdade. Isso. E quando você vem, que você falou que tem paciente que você ajusta, né? Toca nele, corrige. Isso, então, por exemplo, a subir e descer da plataforma, se ele está com dificuldade, eu ajudo, eu descarrego o peso para facilitar algumas tentativas, e aí ele vai, e aí eu tiro a minha mão e agora vai sozinho, né? E aí, atrás do Xbox, então, por exemplo... o Rodrigo, que é mais alto, se tiver com um paciente mais baixinho, vai dar uma interferência. Uma interferência, mas como o Wii não tá vindo mais, a gente vai ter que encontrar
novas possibilidades aí. E aqueles óculos que o pessoal põe e parece uma realidade virtual, né? Então, os óculos também estão surgindo super forte. Já vem até alguns celulares que você já compra junto. Isso, com programas. E daí você tem uma imersão que a gente chama bem legal. É como se você entrasse naquele ambiente, né? Isso. Diferente desses outros jogos que a gente está falando, que você tem a tela, mas você está vendo a tela. Claro que quanto maior for essa tela, maior a sensação que você tem de imersão, mas Eu fico pensando que para o terapeuta ajudar o paciente vai ser mais difícil. É isso né? que eu pensei. Porque não sei se tem 2 óculos com a mesma... A mesma imagem. Então você não sabe como é que o cara tá lá, eu não tenho experiência, mas eu imagino que não. Isso. E para você é importante saber para onde ele tem que ir para você direcionar. Exatamente. Mas a tecnologia não tem como voltar atrás. Eu creio que não. Eu creio que tá dentro do nosso leque de opções. Tem que usar o nosso favor. Exato, o que a gente tem que fazer é, olha, qual opção eu preciso agora. E nesse último congresso que você foi lá na Alemanha, né, de AVC, não foi? Tinha um trabalho sobre isso, não? Então, era um congresso médico, era um congresso sobre AVC, né? Mas tinha um tópico de reabilitação, né? Até foi onde eu fiz a apresentação de estudos da realidade virtual, isso. E participei de um curso sobre neuroreabilitação. Então, dentro desse... E aí, um dos temas, eles não falavam especificamente da realidade virtual, mas estavam falando da Locomate, do GEL, que são aqueles sistemas em que você tem uma esteira e que você coloca quase que um exoesqueleto no paciente. Não sei se vocês já viram. Já. Né? Então, você treina precocemente a marcha, alguns você associa com a realidade virtual, né? Então, você não vai só caminhar, você vai caminhar enquanto você está vendo determinado percurso, desviar de obstáculo. Essa tecnologia, eles comentaram lá. Interessante, mas também acessibilidade... Então, Rodrigo, não só isso. O que foi a conclusão final dessa palestra foi assim, olha, há alguns anos, esse já é um recurso mais antigo, então, alguns anos atrás, quando ele surgiu, nossa, olha, uma super possibilidade de você colocar os pacientes precocemente que têm dificuldade para marcha, para caminhar, e o número de repetições, que tanto na realidade virtual quanto nessa ferramenta é super importante também para a parte terapêutica, eles acreditavam que seriam o que há, o futuro. E aí eles viram que não. Eles comparando o desempenho da marcha dos pacientes que fizeram essa intervenção com pacientes que fizeram a fisioterapia convencional, em que você vai colocar a mão e treina especificamente para cada caso, não tinha tanta diferença. E eles estão preocupados já com o outro lado, de agora como é que eu faço? Porque o fisioterapeuta perde um pouco da função, entendeu? Então, tem esse lado, repete, mas ele vai ter que se associar a outras. Sim. Muito Tati, bom, nosso tempo acabou. Foi rápido, né? Muito rápido. Agradecemos muito a sua presença. Obrigado, foi muito bacana. Acho que vai ter muita criatividade pro pessoal de casa, fisioterapeutas, novas chances de pesquisar e usar tecnologia a favor. Muito obrigado. Muito obrigada. Até o próximo programa. Sigam-nos nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook e do Instagram. Muito obrigada.